Muito bem, amigos da TV Osasco, aqui em Guarda, começando no Cantinho Marcial. E hoje temos aqui um assunto bem legal, como sempre, falando de atividade física, competições, falando de arte marcial. Estou aqui recebendo o professor Luiz Carlos, professor de Kung Fu, totalmente a caráter também. Obrigado, professor. Obrigado. Professor, Luiz Carlos, conhecido antigo, batalhador há muitos anos aí da arte marcial, profundo conhecedor também. Há uma diferença muito que faz hoje na prática da arte marcial, professor, a pessoa treina uma técnica, mas na hora de passar a informação, o conhecimento que fica pegando muito nas escolas. Isso, exatamente. Tá? E você é um estudioso, você vai a fundo, está buscando. Eu procuro sempre me atualizar, assim, das informações que tem a respeito da arte marcial chinesa, né? Que é o meu trabalho e é o que eu gosto de fazer. Então, procuro sempre estar ao máximo atualizado, com eventos, com cursos, para poder transmitir o melhor conhecimento. Aí ele pode falar isso porque ele não é só professor assim de dar aula, ele é competidor, integrou a seleção brasileira, não é isso? Fez... Para eu falar do Kung Fu e do Wushu, é bom deixar para você explicar para os nossos telespectadores, Porque eu vou falar que você é professor de Kung Fu, também competidor de Wushu. Isso, correto. Eu sou professor de Kung Fu tradicional, né, louva a Deus, e também pratico o que é chamado aqui no Ocidente o Wushu moderno. O Wushu moderno é o que a China criou agora. O Wushu. Isso, o Wushu. Wushu moderno. W-U-S-H-U, que é diferente do Kung Fu que o pessoal vê na TV. Isso, exatamente. O Wushu, ele é aqui mais considerado como se fosse um esporte, né? Então ele é um esporte de alto rendimento baseado nas artes marciais tradicionais, no caso do Kung Fu. Então assim, ele envolve assim, uma plasticidade, movimentos de corpo inteiro como braço, pernas, saltos acrobáticos, muito semelhante hoje ao que a ginástica faz. Então ela é trabalhando performance de movimentos e grau de dificuldade desde alto básico. Rendimento mesmo, Isso, né? Alto exatamente. Rendimento. Exatamente, alto rendimento. A China O treinamento do Wushu acaba sendo diferenciado por conta disso, né? Sim, exatamente. Se o praticante quer treiná-lo, tem que treinar assim, muitas horas por dia. Aqueles saltos que a gente vê, a gente fala, não é possível a pessoa fazer um salto daquele, mas faz. Eu tenho fotos suas, você fazendo acrobacias assim, eu digo, essas técnicas são criadas no Brasil, vêm de fora, como que isso é passado? Então, essas técnicas foram criadas na China. Desde os movimentos quanto os saltos. Então é passado para nós aqui no Ocidente e nós vamos seguir baseado na regra que eles impõem para o resto do mundo. Para isso você faz curso de aperfeiçoamento, você vai para a China, os chineses vêm para cá, como que é essa interação? Isso, nós temos assim um intercâmbio muito grande assim, entre o Brasil e a China. Então eu fui para a China já treinar há um mês em intercâmbio e recentemente alguns professores e técnicos chineses vieram para o Brasil ministrar curso. Então a gente tem uma troca muito grande assim de conhecimento. Antes de a gente falar da China e do seu Kung Fu, a coisa que está se apimentando para eu perguntar é é o fato que a gente está sabendo, que você agora participou de um filme, um filme nacional aqui. Isso, é um filme de curta-metragem chamado Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar. Baseado naquelas séries assim que tem lutas de Jaspion, Jiraiya, muito legal assim. E agora ele vai estrear agora em agosto no Festival de Curtas aqui em São Paulo. Este mês, agosto, Festival de Curtas em São Paulo, Meu Herói. Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar. Não sabe voar. Você tem algumas imagens aí pra gente mostrar? Isso, nós temos umas 3 imagens do filme, dos bastidores, né, na parte da gravação do filme. E como que o roteiro dele, você pode antecipar isso pra gente? Isso, eu posso falar um pouquinho assim. A história é baseada num garotinho, né, que sonha com super-heróis. E nessas cenas tem algumas lutas, assim, no estilo de Jaspion, de 2 heróis lutando com magia, com golpes de arte marcial, no caso o Kung Fu. Bem interessante assim para o público assistir. Você não é a primeira vez que está lidando com câmera, né? Você já fez trabalho com novelas também. Isso, eu trabalhei na novela nas Chiquititas, preparando o elenco para as cenas de artes marciais que tinha no torneio. Teve durante a novela, então fiquei cerca de 3 a 4 meses trabalhando nessa novela nas Chiquititas do SBT. Como é você pegar assim, celebridades e tal, e ensinar momento, tem dificuldade essa linguagem da TV para você de repente levar o que você faz em academia?
A linguagem é um pouco diferente na abordagem, pelo o tempo que você tem na câmera para encaixar o golpe, posicionamento da câmera, então você tem que pensar num golpe que encaixe melhor para a TV. É diferente de você praticar para o aluno, né, que você mais por saúde, então não precisa ficar perfeito, bonito, movimento, e já na TV tem essa Nessas imagens que nós vimos aí de você no set de filmagem, como que foi trabalhada a coreografia, como foi pensado isso daí? Partiu de você, você teve mais alguém ajudando? Então, nesse da novela eu tive total liberdade, assim, para mexer na coreografia, tanto é que eu ensinei um pouco os atores antes, assim, a movimentação básica, para na hora das sequências da gravação ficar mais fácil de execução dos movimentos. Mas o diretor me deixou muito tranquilo para executar. E no filme, houve diferença de trabalho para o filme? Isso, no filme ele é um pouco mais trabalhoso por repetição muito grande das sequências, né? Então você tem que fazer muito perfeito, a gente gravou na pedreira lá de Itaquaquecetuba, então assim o lugar tem que tomar cuidado com o chão, né? Para não se machucar, então é um pouco mais trabalhoso. Aí a coreografia você que bolou, você criou a coreografia, porque tudo está dentro de um contexto, né? Depende do vilão, depende de como o vilão comanda o crime dele, né? Exatamente. Nesse filme eu fiz um vilão, né? Que é um ninja mascarado contra o personagem que chama Jikawa, que é o herói. Que inclusive é um amigo meu, então a gente acabou combinando junto a coreografia no próprio filme. A gente tem uma sintonia muito grande um com o outro. E acabou no filme mesmo coreografando. Então foi muito enriquecedor. Então é um curta-metragem. Isso, um curta-metragem. Vamos repetir, vai ser apresentado agora em agosto, agora nesse mês, no Festival de Curta. Você não tem a data, não? A data ainda não tem precisa, mas está entre 19 a 23 de agosto, que é a data do festival. Entendo. Então, logo mais... Festival... Isso, Festival de Curta-Metragem aqui em São Paulo. O Luiz Carlos, o professor Luiz Carlos, ele é muito requisitado, né? A gente começou a falar dos cursos dele. Tem o conteúdo do técnico, né? Como ele é um professor, é um competidor. E tem um conteúdo de formação, né? Voltando a falar da viagem dele para a China. Quando você viaja para a China, você volta mais com bagagem de conteúdo do que com bagagem para vender produto aqui, né? Isso, exatamente. Para mim, assim, o maior é o conhecimento que você adquire lá. A vivência, a experiência com atletas profissionais, com técnicos renomados. Isso é o que muda aqui, você chegar com uma nova mentalidade aqui no Brasil, do que chegar com venda, né, ou comprar coisas para vender de produto. Então, esse é o principal. Quando o UFC começou as artes marciais mistas começaram a abordar a Ásia, já está na China. A gente acompanhou algumas emissoras de TV grandes fazendo reportagens sobre a China e falando do Wushu, inclusive, né? Isso. E mostrando crianças, tal, que eles colocam crianças, como aqui na ginástica a gente coloca no futebol, escola de futebol, na ginástica, elas colocam para a prática da arte marcial. Isso, você comprovou isso lá quando você esteve na sua um mês de China? Sim, comprovei. Essa dedicação, né? Sim, muito. Lá eu consegui ver assim, crianças de 4 anos, 5, começando desde pequeno, mas com uma carga assim, já de adulto, ou até mais do que professores e atletas aqui no Brasil fazem. Então, uma carga muito pesada de treinamento. Inclusive, assim, alguns não veem nem a família durante 3, 4, 8 meses. E aquilo, eles têm horário de manhã, vai até à noite, né? Isso, exatamente. Segunda a domingo. Manhã, tarde e alguns horários até à noite, então não tem moleza. Mas é tudo patrocinado, tudo bancado pelo governo, né? Eles são atletas contratados mesmo. Isso, a maioria assim, do time profissional são atletas pagos pelo governo, com incentivo do governo. Então eles estão lá para treinar e aquilo é o trabalho deles, não é brincadeira, né? Qual é o nosso nível hoje para praticante de arte marcial chinesa para o país de origem? Numa escala de 0 a 10, como que está o Kung Fu no Brasil? Eu diria que aqui nós estamos agora crescendo, mas ainda assim, comparado com a China, com o berço das artes marciais, nós estamos bem engatinhando mesmo, bebezinho, assim, 4 ainda, numa escala de 1 a 10. Ah, entendi. Agora, o trabalho que a gente tem para a formação de atleta, você pega um atleta, você vê que ele é bom, tal, aí chega um tempo ele compete, mas como que está essa relação do Kung Fu com o governo? Vocês conseguem incentivo? Porque patrocínio é muito difícil, né? Ou quase nenhum, né?
Então, o incentivo assim, patrocínio, é difícil aqui qualquer atleta ter. Nós, eventualmente, sim, conseguimos apoio do governo, com algum programa Bolsa Atleta, que alguns atletas conseguiram pelos resultados, mas não é um patrocínio que garanta a ele a manutenção para o ano inteiro. Assim, não é um dinheiro que ele consiga ficar só com Kung Fu e ser atleta profissional, não tem como. Então, assim, esse 4% que você citou, tem que considerar que o atleta do Brasil, de segunda a sábado, a segunda a sexta, está trabalhando, estudando, aí sobra um tempinho de 1 ou 2 horas por semana para ele treinar, no máximo, aí umas 6 horas por semana, de segunda a sexta, talvez ele treina 2 ou 3 vezes por semana, que é a rotina do competidor no Brasil, né? Exatamente. Então aqui nós somos guerreiros mesmo, assim, ao pé da letra, porque trabalha, estuda, treina, compete, tudo junto. E vai bem na competição. E vai muito bem na competição. Falando em competição, o que você tem na sua história de competição? Eu já fui atleta, ganhei muitos brasileiros, campeonatos nacionais, campeonatos regionais, ganhei sul-americano, fui vice-campeão pan-americano, eu tenho o melhor resultado até hoje do Brasil nessa competição, na minha categoria. Já fui entre os 20 melhores do mundo, também assim, o melhor da América do Sul, na minha categoria. Então, eu assim, em termos de competição, eu estou muito satisfeito e muito feliz com os meus resultados. E assim, né? Sem estar full time, né? Isso, exatamente. Sem ter aquela vivência que a China tem, né? De todo dia, toda hora. E você precisa dar aula, você tem a sua escola, né? Exatamente. Fica onde a escola hoje? Minha escola hoje está em São Paulo, né? Na zona sul de São Paulo, na Avenida Jabaquara. Então, lá é o meu polo, onde eu concentro as minhas aulas. Embora eu seja morador de Osasco, então todo dia eu vou para São Paulo para poder ministrar as aulas. E você dá aula, você forma a sua equipe de competição, que tem uma equipe sua, né, que você está formando. Tem atletas que você já está vendo, esse aqui está seguindo um bom caminho, na formação de atletas do Wushu? Sim, assim como um pai, né, assim, o professor ele é muito educador, né? Então assim, tem muitos atletas que você pega de pequeno, vai educando a postura dele, tanto marcial quanto cultural. E hoje tenho 3 atletas que despontam, assim, 2 estão na seleção brasileira, um participou do time júnior, agora subiu para o adulto, e um está no time principal. Então são atletas que vão dar ainda muito futuro para o Brasil na frente. Mas você não compete mais nada, nem, por exemplo, no Wushu, nem no Kung Fu, no tradicional? Hoje em dia eu não faço mais competição, eu gosto mais de ir para eventos, festivais para ajudar, né, auxiliar. Porque eu já faço um trabalho agora separado, sendo coordenador técnico da seleção. Então estou indo por esse caminho. Entendi. Nós colocamos aí as imagens do Luiz nas gravações do curta-metragem. Eu quero fechar esse primeiro bloco, Luiz, o professor Luiz, para repetir novamente, né? Repetir o lançamento do filme aqui no curta, né? Isso, o filme Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, do diretor Pedro Jorge, vai estrear agora em agosto, durante a semana 19 a 23 de agosto, no Festival de Curtas em São Paulo. E você foi o vilão da história? E eu fui o carinha mal da história. Fez muitas artes, muitas coisas ruins. Muitos movimentos, mas também muita magia que a criançada vai adorar. Muito bem. E a gente vai voltando aqui no Em Guarda, falando com o professor Luiz Carlos sobre Kung Fu, arte marcial chinesa. Já já. De volta aqui no Engorda, pessoal, vamos continuar a falar de Kung Fu. E temos um campeão aqui, um homem cheio de medalhas e troféus. Não é brincadeira, viu? Estar entre os 20 melhores do mundo, professor Luiz Carlos. Uma conquista e tanto, hein? Sim, é um mérito assim que eu fico muito feliz hoje assim, de ter participado de campeonatos mundiais e ter conquistado, ficar entre os 20 melhores do mundo. Nas artes marciais, o pessoal que assiste filme, tem muito. O pessoal que vê até o Kung Fu Panda. Tem aquela imagem do discípulo com o Shifu, né? Com aquele... É um ratinho? Isso. Ele ficou muito... O pessoal acabou pegando essa linguagem, que é própria do Kung Fu, né? Que é o Shifu, que é o mestre, né? No caso do professor Luiz Carlos, como que é a tua linhagem, a tua formação? De onde vem, né? O teu aprendizado? Então, na minha parte assim, do Kung Fu tradicional, eu sou hoje assim, discípulo do mestre Shifu Liu Yinkei, um dos pioneiros aqui no Brasil. Também tive como vários professores, como o Shifu Wagner Irineu.
que é aqui de Osasco, inclusive, e teve vários professores que passaram que eu consegui absorver alguma coisa, mas hoje eu estou ligado com o mestre Levin Kay, nessa parte do tradicional. E do Wushu moderno, meu grande mestre é o Thomas Chan, que é quem me orientou e fez eu crescer tudo para chegar nessas competições importantes. Esse Thomas Chan é do Brasil, mora no Brasil, é fora? Isso, Thomas Chan, ele está aqui no Brasil, atualmente reside aqui no Brasil. Ele é filho de chinês, né, que é o mestre Chan Kawei, que é também dos pioneiros aqui do Kung Fu no Brasil. E ele é um excelente professor e um excelente amigo. Falando de Kung Fu, eu vou pedir para a Tegra começar a soltar umas imagens suas que a gente roubou de você, Luiz Carlos. E a gente vai conversando e o pessoal vai vendo um pouco da sua história aí no Kung Fu, várias imagens dos seus passeios, né? Isso. Passeios, digamos, passeios e aprendizado, né? Exatamente, passeio e muito treino. Muito treino. Quando você esteve na China, teve aquela rotina de acordar bem de manhãzinha, ter um horário certinho para as coisas, almoçar, voltar para treinar e tal, sem ficar assim largado? Isso, quando eu fui para esse intercâmbio da China, a primeira coisa que eu pensei é a dificuldade, né? Porque a gente acordava às 7 da manhã, tomava café programado, ia para o primeiro treino do período da manhã, voltava, almoçava, tinha tempo para dormir meia hora, voltava para o treino à tarde, jantava e voltava para o hotel. Então essa era a rotina de segunda a sábado. Não tinha tempo para passear, para fazer nada, somente treino. Ou seja, no domingo estava totalmente entregue, né? Isso, quebrado, cansado pelo treino intenso, né, que não estava acostumado como é na China. Então, domingo você acabava descansando. Porque para eles é normal essa rotina, né? E agora, para um brasileiro que ainda vai fazer um intercâmbio, tem que aproveitar cada minuto mesmo, né? Isso, exatamente. Você tem que aproveitar ao máximo que conseguir. Mesmo tendo algumas dores, que é dor muscular normal de atleta, você tem que aproveitar. Que é muito conhecimento que você adquire na China. Existe eu sei que você é um grande assim, estudioso e divulgador do Wushu. Parece que quando se pergunta sobre o Wushu em São Paulo, parece que toda a mídia vai atrás do Luiz Carlos, professor Luiz Carlos, que é pelo currículo histórico dele. E essa pergunta que eu vou te fazer é pertinente até mesmo por conta do seu conhecimento. Ouve-se falar de uma campanha querendo incluir, né, o Wushu como esporte olímpico. Isso, correto. A China está fazendo um trabalho muito grande agora para tentar incluir o Wushu, que é a parte performance e a parte de combate, chamada de Sandá, nas Olimpíadas, algumas categorias. Eles já colocaram como demonstrativo em 2008 e agora em 2020 em Tóquio eles estão tentando incluir como demonstrativo novamente. Mas eles estão fazendo um apelo muito grande para que vire esporte olímpico definitivo. O Sandá é outra palavra que surgiu novo aí para os nossos amigos. Você pode falar o Sandá, o que é Isso. professor? O Sandá ao pé da letra é um combate de mãos livres. É muito parecido com o que a gente conhece aqui no Ocidente de boxe ou de Muay Thai, né? Então o Sandá, ele trabalha movimento de braços, movimento de pernas, de soco, de chutes e projeções para o solo. Então essa é a parte do combate em si. Que é o boxe chinês. Isso, né? Conhecido aqui como boxe chinês. Boxe chinês. Essa técnica do boxe chinês também estaria inclusa no pacote como olímpico? Isso, essas duas técnicas estão inclusas. A performance, que é o Wushu, o Tai Chi Chuan, e o Sandá, que é o boxe chinês. Esses dois o Wushu moderno, né? Isso, que é o moderno. A luta, o kickboxer, que seria o boxe chinês. Isso. E o Tai Chi também? E o Tai Chi também, algumas categorias. Então esses três são que a China está pleiteando para levar para as Olimpíadas e definitivo. A China é uma potência esportiva. Você acredita que essa influência dela junto com o Comitê Olímpico Internacional acaba ajudando? Ou isso não significa nada? Acaba não pesando na escolha do esporte olímpico? O comitê, ele julga... Você sabe quais critérios que eles avaliam? Então, a China ela tem uma potência grande, né? Mas o que vai acabar... o que vai pagar mesmo é saber quanto desse esporte é praticado em quantos países, se ele tem regiões que praticam. Então, quanto mais regiões, é mais vantajoso para a China conseguir colocar, porque não pode ser esporte apenas de 2, 3, 4 países. Então, e hoje o Wushu está em muitos lugares. Então, certamente, se não for agora, eu creio que mais alguns anos ele vai entrar. Eu fiz essa pergunta porque não é só o Kung Fu, o Wushu que está nessa briga. Nós temos o Karatê, né? Isso. Que também está pleiteando lugar. E a gente vê algumas modalidades que entram
no quadro olímpico e você fala, mas de onde vem isso daí, né? Exatamente. Que não tem expressão, assim, para nós aqui não tem expressão, mas são populares, por exemplo, na Europa, onde não sei se o peso da moeda vale, se interfere, no patrocinador, que geralmente tem patrocinadores fortes. As artes marciais, no entanto, não entram com patrocinadores fortes, tirando o judô, né, que tem um Bradesco por trás, a gente pode falar que é um patrocinador de verdade, né, não é mistério, mas tirando isso, o taekwondo, que é uma modalidade estruturada também, tá? Mas o karatê é antigo, né, tem história, mas não conseguiu entrar até hoje, né? Exatamente. O Wushu, ele está tentando pegar essa linha assim, do que os esportes fizeram para entrar. Ele agora, assim, mesmo na China e fora, ele está com um apelo popular muito grande, assim, de jovens. Então, isso faz o esporte disseminar e crescer. Então, isso que a China está tentando lançar, né? Que o esporte cresça e possa chegar nessas Olimpíadas. A gente torce também para o futebol de salão, que é uma modalidade, assim, de grande difusão e também continua na geladeira, né? Isso, exatamente. Então, como nosso forte. O Kung Fu na sua escola, você abre a sua escola para outras vertentes de técnicas, né? Hoje parece que a ideia do multi-combate, das multi-estilo, ou do freestyle, digamos assim, né? Não está limitado só a um grupo de atividade. Isso você trabalha assim, atualmente em termos de luta Isso, assim, a minha mente é bem aberta, né? Porque assim, a minha escola eu tento fazer um centro, na verdade, de treinamento, onde tenham várias artes marciais e a pessoa possa escolher o que é melhor para ela. Então, daquelas que ela vai me pedindo, eu vou encaixando e falando, ó, você trabalha para essa arte ou para essa, sem discriminação com ninguém, né? Discriminação com ninguém. Então, desde que tem espaço para todo mundo, não vejo Professor, problema. o pessoal diz assim, arte marcial, a gente ouve muito falar assim, porque arte marcial treina o espírito, treina a mente. Em termos práticos, você poderia falar algo sobre isso, da sua vivência em termos espiritual, em termos mental, o que de fato a arte marcial faz? Porque a gente ouve muito, mas a gente não vê, não tem como ver isso, não é verdade? Exato. Você tem alguma experiência em termos dessa ligação espiritual ou mental, digamos assim, estou completamente equilibrado, como o pessoal fala nos filmes, é isso? Exatamente. Eu vou dizer assim também por mim, né? Eu trabalhava antes com informática, bem no começo, aquela correria estressante. Quando eu entrei para as artes marciais chinesas, me transformou totalmente. Eu fiquei mais calmo, fiquei mais tranquilo, tirei aquela agressividade de jovem. Então, o que eu sinto, assim, a arte marcial chinesa faz você voltar para você mesmo, né? Ficar mais tranquilo e ficar em paz. Isso é o maior ganho que ela tem. E vejo também nos meus alunos, né? Quando eles entram agitados, correndo para todo canto, estressados, querendo brigar na rua, na escola. E aí, quando ele começa a entender o funcionamento, ele vê que ele não precisa bater, não precisa brigar. Falar de alunos assim, quando você pega uma criança que está naquele fogo, né? Isso. E ela vai treinar, os pais colocam na intenção de realmente desgastar um pouco a energia, e a criança acaba usando aquele aprendizado para aplicar lá fora, porque ela ainda não está vivenciando, não se alimentou da fonte, de verdade. Aí, qual é o seu papel nisso? Como você percebe a mudança, a transformação? Então, eu digo assim que é muito, assim, cada um tem um jeito, né? Então, o professor ou educador, ele tem que entender, assim, a visão de cada aluno para poder interferir nele e saber levar ele para o bom caminho. Senão ele pode, assim, dispersar e realmente ir para o lado briguento, tentar arrumar confusões. Então, cada professor vai cegando isso. Eu cuido muito dessa parte, de olhar, enxergar as pessoas, para elas poderem, assim, transmitirem sempre uma parte boa e ver o que ele tem mesmo, assim, profundo, para ele conhecer. E a arte marcial é um caminho para isso. Então, eu tento sempre lidar com o ser humano, em primeiro lugar, e fazer ele entender que aquilo é um negócio que vai melhorar a vida dele no futuro. Eu estou me lembrando, professor, daquele símbolo o Yin Yang, lá acho que a maioria sabe, onde tem aquela parte escura, a parte clara, num círculo. É um círculo de mandala, né? Sim. Antigo, da cultura asiática. E fala sobre equilíbrio, né? Exato. No arte marcial, não só no Kung Fu, seja Karatê, outras artes de contato, de luta, ensina-se a luta, a defesa pessoal. Aí, ao mesmo tempo, ensina-se a ficar tranquilo, sossegado, sem procurar nada de confusão,
É essa diferença é isso que dá o equilíbrio? Isso. De lidar com o que nós chamaríamos de agressividade, digamos assim, entre aspas, e o lado como se fossem as rédeas, para dominar essa fera que todo humano tem. Isso, exatamente. Assim, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, é isso que as artes marciais vão buscar. Ela é criada por natureza para autodefesa, então tem esse lado da guerra, da autodefesa, mas ela precisa trabalhar esse lado de paz, de cuidar do seu equilíbrio. Então a busca sempre vai ser por esse equilíbrio. Aí você consegue ser um exímio praticante, atleta, professor ou lutador. Tem alguns provérbios, a gente acaba se lembrando de alguns, que a pessoa contou que um grande lutador chegou numa província e desafiou o mestre, que esse lutador era muito forte, e ele falou, eu vou e quebra aquele galho de árvore lá, e o mestre falou, se você é um grande mestre, então você tem esse poder, vai e faça. E disse que o lutador foi lá e quebrou mesmo, sabe, uma árvore, um tronco lá e tal, com a força dele. E o mestre falou, bom, agora você prova que de fato é um bom mestre e coloca no lugar, porque destruir é fácil. Essa questão da destruição não é só na arte marcial, parece que na convivência social, né? Parece que destruir em tudo, é muito fácil a gente ir lá e acabar com o que está feito. Sim, exatamente, assim, a gente convive assim com o ser humano, né? Isso, a primeira coisa que ele vai falar é crítica, as coisas ruins, ninguém vai chegar para você e elogiar. Então, quando você está do outro lado, você conhece, você vive essa arte marcial, você vai buscar sempre o caminho bom. Então, essa é a diferença em que nós, artistas marciais, temos que passar. Sempre essa visão boa e que tudo tem dois lados, né? Ninguém é ruim totalmente. Então, buscando sempre esse equilíbrio. Enquanto a gente está conversando, o pessoal está vendo fotos suas, e eu queria também aproveitar, a gente está falando dessa questão da arte marcial na prática. Qual o conselho que você dá, professor, para essa vida urbana que nós temos, né? Todo mundo andando com medo, com receio, um pouco inseguro com as coisas. E você como formado, né? Formado em arte marcial, que conselho você dá para o cidadão? Eu daria hoje assim, um conselho que cada pessoa deveria buscar uma arte marcial, para ela pelo menos assim, entender internamente esses conflitos que o mundo está colocando aí hoje e ela acalmar. Ela acalmando é o primeiro passo para a gente ter uma melhora de saúde e uma melhora com o próximo. Então eu vejo muito por esse lado. Eu fiz a pergunta porque a gente vive um certo tipo de pânico, né? Exato. As pessoas acabam assistindo só programas que incentivam a uma certa neurose coletiva que qualquer momento você está sendo vítima, a gente é vítima 24 horas, e o trabalho da arte marcial parece que ela vem acalmar, exatamente nessa quietude. Exato. Hoje a arte marcial ela faz um trabalho assim, de você se sentir seguro, que é o importante. Você se sentir seguro e calmo e não vai agir por qualquer besteira e vai ser autoestima morto, sempre sempre alto e você está sempre tranquilo da situação e consegue enxergar bem a fundo qualquer tipo de situação. Sempre em guarda? Sempre em guarda. Muito bem. Esse é o professor Luiz Carlos e dá o endereço da sua escola, professor. Minha escola está na Avenida Jabaquara, 3204, Tolão Academia, bem próximo ao metrô São Judas. Tem um telefone de lá? Telefone é o 5584-5178. Professor Luiz Carlos, faixa preta formado, já é graduado em faixa preta? Primeiro do N. Primeiro do é o primeiro dan do Karatê, né? Tem aquela faixinha, não é isso? Isso, aquele esquinho. Muito forte, 20º melhor do mundo, não é fácil não, pessoal. Aqui na TV Osasco foi muito, a gente agradece bastante estar participando conosco. Obrigado. Nos dado esse presente aqui. Muito obrigado, professor. Tchê, né? É isso aí, pessoal, da TV Osasco. E guarda retorna semana que vem. Tchau.